Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 12h20 da manhã, de madrugada, né? Faz uns 16 graus. E aí, por que você se levantou nesse horário para fazer um vídeo? Deixa eu explicar para vocês com calma. Eu preciso que vocês olhem essas duas notícias aqui, aparentemente não relacionadas. Essencialmente, elas mostram o quanto os Estados Unidos não têm compreendido direito as coisas. Essa primeira é interessantíssima. Ela mostra que a China está pegando os dados das empresas americanas, todas elas, na verdade de qualquer país do mundo, que está na China e não deixa esses dados saírem, certo? Isso vale, aqui está falando da Tesla, mas vale para a Volkswagen alemã, vale para a Renault francesa, para todas as empresas. Os dados não saem. Os Estados Unidos continuam insistindo, ao parecer do AG, como se o mais importante fosse a capacidade de processamento. Mas não é. É a propriedade, a posse dos dados o que realmente importa. Segundo caso que mostra quantos norte-americanos não estão entendendo absolutamente nada, é esse aqui. Os Estados Unidos, aparentemente, depois de muitos fracassos, fizeram testes nucleares com sucesso no estado de Nevada. E eles acham que isso intimida a Rússia. Não intimida. Pelo contrário, é uma amostra de fraqueza. Deixa eu explicar por quê. Vocês devem se lembrar quando a entidade legítima tentou soltar um artefato nuclear na alta atmosfera em cima do Irã para apavorar, né? E a Rússia foi, e segundo Pepe Escobar, eu acredito que não foi desmentido por ninguém, segundo Pepe Escobar, os russos simplesmente abateram o F-35 que levava o artefato nuclear em cima da Jordânia. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com esse teste aqui. Os russos não têm medo dos artefatos nucleares, os iranianos não têm, os chineses não têm. O que daria medo é a capacidade de levar o artefato nuclear do ponto A ao ponto B. Isso eles não têm. Mas o que essas duas notícias aparentemente não relacionadas têm em comum? Elas mostram a absurda, que não consigo encontrar outro adjetivo, a absurda incapacidade da classe governante, da classe dirigente dos Estados Unidos, nesse caso são os Estados Unidos, mas vale para a Europa, vale para o Japão, vale para todo o oeste coletivo, de tomar decisões minimamente inteligentes. E isso acontece não é porque eles têm medo, é porque eles não conseguem compreender o mundo. Os russos vivem falando, os chineses falam mais ainda, que os americanos enxergam o mundo de forma binária. Eu acho que os europeus, os alemães, os britânicos, nem isso, sabe? Não conseguem compreender mesmo o que está acontecendo no planeta. E o alcance dos fatos, o significado deles. O Martianov, indispensável, Martianov, ele toca nessa tecla há muitos anos, de que a elite dirigente do Ocidente, Estados Unidos em particular, mas vale para todo o oeste coletivo, ela é incapaz de compreender. Simplesmente incapaz. Quando você não consegue compreender uma realidade, a sua chance de transformá-la é nenhuma. Nenhuma. Por que isso acontece? Martianov deixa claro isso. Ele fala que um general americano não tem a capacidade de comando e interpretação da realidade de fato em campo que um capitão russo. Então, se você pega o mesmo exército, coloca um general dos Estados Unidos e um capitão russo, eles se equivalem. Se você pega na mesma marinha um almirante americano e um capitão de fragata, de corveta russo, eles vão se equivaler. Os russos, na marinha, por exemplo, para chegar a posto de comando, todos têm que ser engenheiros, todos eles são engenheiros. Todos os oficiais das forças aeroespaciais, do Exército, do Exército Vermelho, da Marinha Russa, são engenheiros, todos eles. Todos eles trabalham ativamente as capacidades analíticas para compreensão, interpretação
e exposição de realidades de campo. Isso não existe nos Estados Unidos. Sabe, o ensino nos Estados Unidos, nós já falamos sobre isso. Sistema Bolonha, Harvard, que supostamente forma administrador de empresa, que não sabe nada sobre chão de fábrica. Não sabe de verdade como as coisas funcionam. Eles entendem sobre números. Eles acham que entendem sobre números, né? Que o resultado tem que ser numérico. Você tem que aumentar os dividendos. Você tem que aumentar os lucros e aumentar os dividendos. Como você faz isso é desimportante. Vamos desinvestir, vamos deixar de investir em infraestrutura, em manutenção, importante, são os dividendos. Recompra as ações, eles acham isso inteligentíssimo, para aumentar o valor das ações no mercado e os dividendos. É só isso que eles sabem fazer, eles não sabem administrar. De verdade, eles não sabem. Perderam essa capacidade há décadas. Quando eles se desindustrializaram, e eles se desindustrializaram porque quiseram, foi uma escolha. Eles escolheram desindustrializar, o próprio país. Certo? No fim dos anos 1970. As medidas do Volcker colaboraram muito para isso. Colaboraram enormemente para isso. Chegaram à conclusão que dava para ganhar dinheiro com especulação, sem a necessidade de produzir. Então era só especular. Ganhar no mercado financeiro, no mercado imobiliário, né? Ganhar dinheiro assim. Daria certo. Transferir as indústrias para o norte do México, sudeste da China, depois para a Ásia inteira, para o resto do mundo, e acharam que estava tudo certo. Imprime dólar, especula com moeda, com imóveis, com recursos naturais, é o que a Bolsa de Chicago faz, com metais, é o que a London Exchange faz, daria tudo certo. Só que não. Perder a capacidade produtiva voluntariamente traria um custo altíssimo, que é esquecer como o mundo real funciona. Eles não têm mais a capacidade de interpretar o mundo porque eles escolheram não fazer parte do mundo. Sabe o crente, o evangélico, né, o pentecostal, aquela pessoa tadinha aqui, né? Já criou até a igreja bolsonariana. Esses caras eles sequer compreendem que eles não estão mais adorando o Cristo. Eles não são mais cristãos. Quando eles ficam nessa de Davi, eles trocaram Jesus por Davi. A religião deles é davídica, não é mais cristã. Eles sequer compreendem o que é o Evangelho. Eu não estou falando aqui de altas discussões teológicas. Não. Você não vê a preocupação deles com o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Porque eles não são mais cristãos. Eles citam Davi, citam Josafá, citam, né? Eles não estão mais preocupados com Cristo. Muitas igrejas evangélicas já falam, sei lá o que de Davi, não sei o que de Davi, porque já virou davídica. Não é mais cristianismo, é uma seita davídica. Igual o movimento Falun Gong, que a China expulsou do próprio país e já está causando nos Estados Unidos. Porque deixou de ser confucionista, se transformou em outra coisa. Então, da mesma forma, são os evangélicos no Brasil. E deixar de ser cristão e não conseguem compreender isso. Ainda se dizem cristãos, e pior, se dizem os verdadeiros cristãos, mesmo não praticando nada dos evangelhos, não citando os evangelhos, não se preocupando com Cristo. O negócio desse é Davi, que era um ser humano assombrosamente deplorável. Abominável. Davi era um ser humano abominável. Ele fez coisas abomináveis. É por isso que os evangélicos escolheram ele. Porque com Davi você justifica qualquer coisa. Jesus não. Ele distribui o pão, é amar ao próximo como a ti mesmo, dar outra face. É tudo que os evangélicos não fazem. Porque o negócio desse é Davi. Conquistar. Ser um rei poderoso, submeter os povos pela força. Eles não entendem isso. Da mesma forma, os americanos deixaram de entender o que eles mesmos criaram, que é o capitalismo. Eles não entendem mais como o capitalismo funciona. Não entendem mais como a indústria funciona. Muitas dessas tecnologias que eles atualmente não estão compreendendo foram eles que criaram. Querendo ou não, a primeira bomba atômica
é americana. Só que veja só, a primeira bomba atômica e a segunda, as únicas que já foram soltas numa perspectiva interessante. Aqueles aviões B-52 que ainda existe, cara, que loucura. Mas de quase 80 anos. Soltaram eles em cima do Japão, né? Numa época que o Japão não tinha defesa aérea. E aí dá para soltar. Escolheram alvos inofensivos que não podiam se defender. Soltaram lá armamento, né? Fez aquele estrago todo em Hiroshima e Nagasaki. Só que hoje, quase 80 anos depois, as coisas mudaram imensamente. Mas mudaram imensamente mesmo. Eles ainda têm os mesmos B-52. Aviões lentos, subsônicos, que mal fazem 1.000 km por hora. Gente, o MiG-31K faz mais de 3.000 km por hora. 3.000. Sem falar que a questão nem é essa. A questão não são os aviões. São os drones. A China tem drone supersônico. Faz 6.000, 7.000 km por hora. E a Federação Russa tem o R-37M, que é um míssil ar-ar perseguidor, que faz Mach 6, ou seja, 7.500 km por hora. É isso que importa, é a velocidade. Um R-37M, um míssil russo ar-ar, tem o histórico operacional de 100%, traduzindo todos os alvos para o qual o R-37M foi lançado foram derrubados. Então você pega um caça, que faz 3.000 km por hora, armado com mísseis ar-ar, que faz 7.500 km por hora, cara, o que é um B-52 que faz 1.000? Os americanos não conseguem entender que a questão não é o artefato nuclear. Aliás, a questão é como levar o artefato nuclear até o alvo. Como eu disse, aliás, os israelenses aprenderam isso da pior forma possível. Os russos detectaram um caça F-35 com armamento nuclear e simplesmente derrubaram ele. Ah, mas como é? Gente, é satélite. Satélite. Quando você olha um míssil nuclear, você vê um negócio de metal. Só que ele não é um negócio de metal, ele emite radiação. Radiação de alta energia. E isso, para satélites, é visível. É como se, sabe aquelas lanternas super fortes que eles vendem na internet, que funcionam? Aquele cara que faz teste provou que funcionam. São muito fortes. Então, imagina que o brilho de um artefato nuclear é 1.000 vezes mais forte que aquilo. É óbvio que o satélite que enxerga o calor que as substâncias emitem à noite, que é isso que um satélite varredor infravermelho faz, um satélite que enxerga o calor das coisas à noite, pensa, o satélite está 600, 900 km de altitude e enxerga o calor que uma rocha, um pedaço de pedra emite à noite. Ele não vai enxergar um artefato nuclear que emite uma radiação, um espectro de onda eletromagnético, que se a gente pudesse enxergar, seria 1.000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes mais forte que a mais forte lanterna que existe. Ele não enxergaria. Claro que enxerga. Para quem tem olhos humanos, os nossos, e olha o artefato nuclear, é só um pedaço de metal. Mas para um satélite, meu Deus, aquilo chama atenção de uma maneira que vocês não sonham. Porque os americanos parecem não sonhar, né? Porque os russos sabem. E os chineses também, e os norte-coreanos idem, e os iranianos idem. Só que iranianos e norte-coreanos não têm satélite, né? Para ver isso. Tem, mas não capaz disso. Só que russos e chineses têm. E os russos enxergam. E não só enxergam, como se mostraram capazes de abater o avião que transporta. Então achar que, meu Deus, eu tenho um artefato nuclear, vai assustar os russos, é de uma estupidez diletante. Porque a questão não é ter o artefato nuclear. É fazer ele ser capaz de chegar até um alvo russo. Não são mais capazes, porque eles não têm mísseis hipersônicos. Não têm mísseis hipersônicos. Os aviões são lentos. E esses alvos são facilmente detectáveis. Então não adianta fazer um testezinho em Nevada. Isso daria certo nos anos 40, nos anos 50. Hoje, que a tecnologia é outra, os russos devem estar rindo disso. Porque não adianta ter a bomba
Israel demonstrou isso. O que é importante é um míssil capaz de levá-la do ponto A ao ponto B. De preferência hipersônico. Trajetória não balística. E os americanos não têm isso. Da mesma forma que no caso dos chineses, não interessa a capacidade de computação, sei lá o que dos americanos, isso não faz a mínima diferença. O que importa mesmo são os dados. É como você tem um carro e não tem combustível. O combustível da computação são os dados. E aí tá os americanos insistindo em fazer carro ruim sem a capacidade de abastecer esse carro com dados. Os dados que estão na China ficam na China, não saem da China. Todas as empresas, praticamente, dos Estados Unidos, industriais, transferiram unidades industriais para a própria China. Ok. Os produtos dessas empresas saem. As máquinas que fazem eles, não. O capital deles, a China também não está deixando sair. E o mais importante, os dados não saem nem a custa de reza braba. Então, todos os dados de empresas americanas que estão na China, ficam na China e da China não saem. Não adianta a empresa ser sediada em New York, se os dados estão em Guangzhou. Entenderam? Eu creio que vocês sim, quem me ouve sim, mas os americanos estupidamente não. Eles constroem uma visão de mundo baseada em como o mundo era, vamos um pouco muita, até os anos 2000. Só que o mundo mudou. Eles não entenderam. A capacidade de entendimento deles não acompanhou essa mudança no mundo. Isso é tão patético quanto perigoso. Porque eles acham que tem um poder que efetivamente não tem. É perigoso para eles. Certo? E vai causar, nossa, minha dislexia pega brabo de madrugada, vai causar danos profundos na economia e na própria existência desses estados ocidentais. O não compreender essas mudanças no mundo e não conseguir entender o que realmente importa. Certo? Quando eu falo o Ocidente já era, é isso. Eles que criaram o iluminismo, entender o mundo pela ciência, deixaram de compreender o mundo. Acha que tudo se resume a propaganda, fake news, manipulação de informação. Eles não entendem mais nada. E isso, bom, custou, não é que vai custar, já custou o fim deles. Ah, mas eles não acabaram. Acabaram. Já mostrei várias vezes a questão do inseto zumbi, que anda, mas já não está mais vivo. Certo? Ou peixe. Eu pesco aqui. Às vezes você corta, às vezes não, eu sempre corto a cabeça deles para eles não sofrer. Mas o corpo continua balançando. Não sei se vocês já comeram rã, é exatamente assim. Você frita a rã e os pedaços estão mexendo. O músculo mexe, só que não tem mais cérebro. É a definição perfeita do oeste coletivo. E eu tinha que comentar sobre isso, mesmo sendo 2h30 da madrugada. Tenha uma ótima noite, um bom dia e até logo mais, que hoje eu volto para casa.